Olá, meus amigos. Hoje trataremos do enunciado de número 8 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Dando seguimento, inclusive, àquilo que já tratamos no enunciado de número 7, a questão da majoração da verba honorária, o enunciado número 8 inaugura o seguinte. Vamos lá. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento. Bom, primeiramente, o que se deve compreender nessa primeira passada do enunciado é de que, como o agravo de instrumento se presta a discutir como recurso, evidentemente, questão incidente a ser resolvida e que, em regra, não vai definir as questões de mérito em algumas das suas possibilidades, com exceção do julgamento parcial de mérito, que é um outro ponto, o agravo de instrumentos busca resolver, em sede de tribunal, controvérsia em relação àquela decisão interlocutória proferida no curso do processo de base, que diz respeito à questão incidente e que precisa ser resolvida. Pois bem, colocadas essas premissas, o que se deve perceber é que há situações excepcionais em que o agravo de instrumento, além de discutir evidentemente a questão incidental surgida lá no processo de base, ele pode se prestar também a questionar, aí está o ponto, a própria fixação de honorários. E é por isso que o enunciado abre uma exceção depois desta regra. Portanto, não cabe majoração de honorários em agravo de instrumento, salvo se interposto contra a decisão interlocutória, esse é o ponto, que tenha fixado honorários na origem. Se esse é o ponto de estrutura lá do processo de base que se busca questionar, evidentemente nessa situação, como a recorribilidade se dá em face da verba honorária fixada, claro, nessa situação e nesse caso, se poderia pensar então na majoração de modo excepcional. E claro que essa majoração aconteceria lá no tribunal, já em sede de julgamento desse agravo de instrumento. Nessas situações, para essa majoração excepcional, o que o enunciado diz, e aí vem a grande questão, fala o seguinte: respeitados os limites estabelecidos no 85, parágrafo 2º, que é aquela limitação do mínimo de 10% e no máximo de 20%, que nós já havíamos, inclusive, em outros enunciados tratado. Aí diz ainda mais enunciado, do parágrafo 3º e do parágrafo 8º. O parágrafo 3º é aquele que se dá em relação à fixação de verba honorária, observando as limitações gradativas da fazenda pública. E o 8º é aquele que se dá nas situações de fixação equitativa do juiz. E, evidentemente, essa regra só se dará nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, que é uma primeira situação, ou ainda quando o valor da causa for realmente muito baixo. Nessa situação, então, o juiz estará autorizado a fixar o valor da verba honorária de modo equitativo, claro que observando os limites do parágrafo 2º, que diz, evidentemente, que o mínimo está em 10% e o máximo em 20%. Toda essa conotação, então, faz bastante sentido e o enunciado, então, ganha real conotação e uma boa possibilidade de esclarecer dúvida que poderia existir. Portanto, realmente não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, em regra, excepcionalmente caberá quando estiver-se a combater, via agravo de instrumento, uma decisão interlocutória que tenha fixado os honorários, claro, respeitando as limitações que nós agora há pouco comentamos. Um enunciado relativamente fácil, explicativo até de certo modo, mas que merece aqui um rápido comentário. Um forte abraço e até a próxima.